Este projeto foi contemplado pelo Regulamento 01 de 2023, Lei Paulo Gustavo, Governo Federal, via Prefeitura de Anápolis. Zé Fábio. Abertura com fotos e teclas de máquina de escrever em movimento. O entrevistado sentado, com livros ao fundo, veste camisa colorida. Inteligência não se aprende, pelo menos eu acho que não. Eu tento seguir aquele negócio lá que o próprio Jesus falava, né? Tipo, amai uns aos outros, ou seja, não enche o saco, seu irmão. Com o tempo eu percebi que a literatura não é o floreio, quando tem gente que fala, o escritor é aquele que pega as coisas e deixa elas mais belas e tal. Pra mim isso é uma besteira. Pra mim o escritor ele tem que ter o domínio da palavra mesmo. E não tem que florear, ele só pode florear se aquele tiver um fim estético mesmo. Se você consegue dizer uma coisa em 2 linhas, para que você vai fazer 2 páginas? Você vai entediar o seu leitor para quê? O escritor ele tem esse compromisso de pensar realmente o que ele está escrevendo, e não só o que ele está escrevendo, mas como ele está escrevendo. Se você está no lugar onde todo mundo é bom, ninguém é bom. Então o caso é que qualquer tipo de arte, sempre alguém vai destacar, alguém vai fazer com maior zelo, alguém vai ter um domínio maior e... Na minha percepção mesmo, eu tento assim ser o melhor possível dentro do que eu faço. Tento me destacar, tento me esforçar dentro disso. Quando eu tento escrever um conto, eu não penso em agradar o leitor. A minha ideia de literatura é a seguinte, ela incomoda. Ela tem que dar um nó na sua cabeça. É a ironia mesmo, é sacanear, é falar mal das coisas. É ter uma visão um pouco mais ácida do mundo, por assim dizer. Porque a realidade já é meio complicada. Se você abraça ela excessivamente, você vai ficando excessivamente deprimido. O caráter, eu acho que ele vai se mantendo com o tempo, né? Se você é um cretino, você é um cretino a vida toda. Meu nome é José Fábio da Silva e eu sou um artista da cidade. Eu nasci em Pernambuco, mas na verdade eu sou paraibano. Mas não me lembro nada de lá, né? Por volta dos 5, 6 anos de idade. A minha família veio aqui para Anápolis e desde então eu cresci e vivi nessa cidade. Quando a minha família mudou para cá, a gente já tinha um parente aqui, um tio aqui morando aqui em Anápolis, né? Tanto que foi o que deu a estrutura inicial pra gente, né? Ficou umas semanas na casa dele, depois arrumou uma casa para alugar, uma barraca. A primeira casa que a gente morou aqui em Anápolis, que a gente alugou, era um barraco só, de um cômodo só, com um banheiro dividido, tipo aqueles cortiços. Tem mais estranho do mundo, até onde eu me lembro, claro. Que eu não recordo assim de tudo daquela época, ainda bem. E até hoje minha mãe é muito irritada com esse local, que ela fala que um dia meu pai atrasou o aluguel e o sujeito quis a casa, quando ele chegou do trabalho todos os móveis estavam do lado de fora. Ele teve que arrumar uma casa no final do dia, depois que ele chegou do trabalho. Então nós moramos uma época no Tesouro, um pequeno período no JK, depois de novo no Tesouro. E aí a minha família foi contemplada com uma dessas casas, que o Filósofo, para quem não sabe, é um conjunto habitacional. Então o pessoal fez um monte de casinhas lá e pegou as famílias em vulnerabilidade, que não tinham casa, e reuniu tudo. Acho que quando eu mudei de Filósofo, eu devia ter por volta dos 8, 9 anos, não me lembro bem. Aí a minha parte dessa adolescência até o início da fase adulta, foi toda no Filósofo mesmo que eu passei. Tinha uma piada na época, o pessoal dizia que a ideia do Filósofo era pegar tudo quanto era vagabundo, bandido da cidade de Anápolis e reunir num lugar só para ficar mais fácil da polícia prender, se fosse o caso, né? Mas lógico, isso aí o pessoal falava de outros bairros, acho que deve ter falado da Vila Esperança anteriormente, que é um preconceito típico, né? E o caso do Filósofo é porque tinha uma quantidade de famílias assim dos mais variados, assim, estratos sociais, tipo assim, estrato social do pobre, mas assim, dos mais variados áreas da pobreza inicialmente. Porque o caso é que era uma casa de 3 cômodos, uma sala, cozinha e um quarto, e o critério para ganhar a casa era ter quanto mais filhos a pessoa ia ganhando primeiro. Então tinha famílias com 8, 9 pessoas morando numa casinha desse tipo, não tinha nem área inicialmente. A casinha, para você ter uma ideia, assim, não tinha asfalto no início do bairro, então tinha a casinha assim que era tudo aberto assim em volta. Tanto que inicialmente no bairro era engraçado que as pessoas não usavam as ruas, elas atravessavam o lote um do outro, que pra que eu vou dar a volta na rua se eu posso só sair atravessando entre os lotes. Então o caso é que inicialmente era um bairro assim que foi uma iniciativa a princípio bacana do governo, mas não foi muito bem planejado em termos estruturais. Mas a estrutura assim que o pessoal pensou é que em algumas esquinas eles colocaram policiais para morar em algumas esquinas, que tinha toda uma estratégia assim de atendimento ao público, essas coisas. E também, como era um bairro de gente mais vulnerável socialmente, tinha muito dessas campanhas sociais, né? Eu lembro que tinha aquele pessoal aqueles grupos espíritas que ia dar leite de soja, pão, tinha pesagem da Pastoral da Criança, que eu lembro que eu até cheguei a trabalhar nessas pesagens. Meu pai trabalha na Pastoral da Criança e às vezes eu trabalhava e falava, vai lá pesar os meninos. Era aquelas balanças
de contrapeso que prende o menino numa espécie de saquinho de pano, né? E você vai medindo o peso dos meninos. E também tinha toda essa parte da criminalidade que de fato existia mesmo nesse bairro. Na época, anos 90, tinha muito aquela ideia de turmas, né? Aí tinha o pessoal chamava turma do careca, turma do boné e tudo mais. Então às vezes tinha uns grupos que se reuniam enquanto turmas. Que geralmente eles iam em festas juntos, às vezes também tinha o caso de ter brigas, esse tipo de coisa. Mas era uma espécie assim de... Lógico, assim, aos olhos da maior parte da população, era visto como algo negativo e tinha seus problemas mesmo. Alguns desses grupos eram ligados um pouco à marginalidade, a roubos, às vezes pequenos furtos, a tráfico de drogas realmente. Mas também era uma maneira que aqueles grupos tinham de, alguma forma assim, se identificar entre si. Na época, como eu era mais novo, eu só ouvia falar das histórias, eu não cheguei a participar. Mas cheguei a conhecer muito, assim, porque no Filósofo inicialmente teve muitas figuras assim que ficaram muito conhecidas, algumas pessoas. Ou porque, sei lá, ou porque era famoso assim, por tráfico de drogas, ou por assalto, e algumas figuras assim ficaram bem conhecidas no início do bairro. Infelizmente, boa parte deles morreram bem jovens, boa parte deles, mas o início do bairro foi mais ou menos desse tipo. Aí, com o tempo, veio o asfalto, tipo, foi tendo uma melhoria de vida dentro do bairro, e hoje ainda tem um pequeno resquício de fama, de uma forma ruim em relação ao que é o Filósofo, mas é um bairro assim, extremamente tranquilo hoje em dia. Digamos assim, o índice de violência é bem baixo, existe aqueles problemas de sempre, né? Tipo, briga de vizinhos, aqueles problemas de agressão de mulheres, né? Marido batendo mulher, esse tipo de coisa. Mas esses negócios assim, de mortes por causa de tráfico, infelizmente, vez ou outra acontece, mas atualmente está bem menor do que já foi antes. Antes era uma coisa um pouco mais tensa, o pessoal tinha um medo maior. Eu lembro que algumas pessoas iam fazer entrevista de emprego e tinha que dar endereço de outro bairro. Se fosse Filósofo, o povo não contratava. E era verdade, parece piada, mas realmente acontecia. Mas hoje é um bairro assim que o pessoal já meio que esqueceu e é mais um bairro entre outros, né? E atualmente também ele faz parte de todo eu vou falar, um conglomerado de bairros, né? Porque graças ao Filósofo, tipo, eu lembro quando eu trabalhava às vezes à noite e vinha de ônibus pro Filósofo, quando passava na região do viaduto Ayrton Senna, você via só aquele quadradinho iluminado e tudo em volta escuro. Então era só aquilo. Então muitos desses problemas sociais que tinha por causa disso, por causa dessa distância. E o governo lá, já dei a casa, vou cuidar mais de quê, né? Só que aí depois, com o tempo, os bairros em volta, tipo Granville, o próprio Primavera, que ficava mais afastado, veio Morada Nova, veio a segunda etapa do Filósofo. Aí depois fizeram o Parque Brasília mais adiante, então atualmente Jardim Itália. Então toda essa quantidade de bairros que foram sendo criados, meio que juntou tudo. Hoje você confunde o Filósofo com os bairros em volta mesmo. Ele é, digamos assim, o bairro principal, mas se for comparar do início do bairro ao que ele é hoje, a coisa está ótima, 100%, né? Aquele temor que existia, ele meio que desapareceu. Hoje eu tenho uma formação acadêmica razoavelmente bacana, razoavelmente sólida, né? E o pessoal acha isso uma coisa máxima. Nossa, você conseguiu chegar num doutorado, morando em tal bairro, essas coisas. Beleza, eu entendo as dificuldades. Mas assim, tipo, tem talvez uma parte de esforço de minha parte, mas também eu, sei lá, o caso é que a minha formação intelectual, eu digo assim que ela foi um tanto quanto patética. Porque a maior parte das pessoas que trabalham com literatura costumam dizer: nossa, eu lia desde criança, desde pequeno, que não foi o meu caso. Na verdade, o primeiro contato que eu tive com literatura foi em livro didático. Tipo, a minha família não foi criada nesse meio assim, literário. Meu pai, ele fez até a 4ª série num interior de um local que mal tinha escola. Era uma coisa... Tinha só um posto de saúde, pra você ter uma ideia. Não tinha nem policiamento onde meu pai cresceu, pra você ter uma ideia, no interior lá da Paraíba. Minha mãe, a mesma coisa. Quando ele veio aqui para Anápolis, a ideia dele era colocar os filhos para estudar, para ter menos dificuldade na vida do que ele teve, né? Que aquela vida de lavrador lá no interior do Nordeste é uma coisa simples, né? Daí que esse negócio sempre ficou em minha cabeça, que é aquele negócio, estudando eu vou conseguir alguma coisa. Então o principal ponto foi isso, meu pai martelou tanto nisso que eu acabei acreditando, que se realmente eu estudasse, ia ser por diante. E os meus primeiros anos eu realmente era bem dedicado, assim, a essa vida escolar. E igual eu falei, eu acreditava muito no que os professores falavam. Eles falavam: ó, você se afasta disso, tipo, a rap não é música de verdade, você tem que ouvir outras coisas, toda aquela lorota. Inicialmente eu acreditei nisso, aí depois com o tempo a gente vai ficando um pouco mais aberto, vai criando filtros em relação a isso. E além disso, eu até brinco que eu falo assim, eu comecei a ter um gosto pela literatura antes mesmo de começar a ler. Porque o pessoal falava que leitura era importante, essas coisas, só que eu não tinha livro lá em casa. Eu acho que quando minha mãe comprou uma Bíblia lá em casa, que ela era de família católica, acho que eu já devia ter uns 12 anos se bobear, ou talvez um pouco menos, 10. Então, tipo, eu só comecei a ter contato com livros depois dos meus primeiros empregos mesmo. Que aí eu fazia o que dava, né? Comecei a trabalhar de servente de pedreiro, fui agente de saúde,
Deixa eu ver o que mais. Trabalhei no McDonald's, uma das piores coisas que eu já fiz na vida. Nossa, cara, se eu for listar o que eu fiz na vida, vai ficar um dia inteiro. Das coisas que eu fiz. Desde serviço mais pesado, de capinar lote, limpar espaço assim de lote e tudo mais, até serviço mais light, assim. Fui vendedor de sapato também. Então eu fui fazendo quase tudo que aparecia em termos de trabalho. E foi nesses primeiros empregos que eu tive que eu comecei a ter contato com literatura. E que aí eu comecei a comprar os livros que eu queria, né? Tanto que inicialmente a minha primeira formação cultural, por assim dizer, foi naqueles filminhos de sessão da tarde, me passaram na TV. As coisas que passavam na TV, eu me formei culturalmente em cima do que tinha na TV. Aqueles filmes, aquelas coisas. Só depois que eu fui conseguindo meus primeiros empregos lá para, sei lá, 13, 14 anos, até um pouquinho antes, 12, que aí sim eu comecei a comprar livros. Aí eu comecei a comprar livros de filosofia, de literatura, e eu comprava uns que antigamente nas bancas de jornal, até hoje tem, mas existiam umas edições vagabundas mesmo assim, num papel muito ruim, numa capa muito ruim, mas era barato, era R$3 um livro, R$5. Então eu comecei a comprar inicialmente esses livros. Eu vinha do trabalho de bicicleta, parava, comprava e comecei a ler assim, porque é aquele negócio que eu falava, o pessoal falou, isso é importante, isso vai te ajudar. Eu lembro que as primeiras coisas de filosofia que eu li aqueles negócios e falei, que é isso, meu filho? Não estou entendendo nada. Mas se alguém escreveu, tem algum sentido, em algum momento da minha vida eu vou acabar entendendo. E daí que acabou que eu falo que a formação foi minha batética, foi realmente desse tipo. E eu não tinha um critério. Eu passava na banca de revista, olhava um livro e falava, se esse bicho está aqui, deve ser legal, hein? Aí só com o tempo mesmo que eu comecei assim a ter um certo discernimento, né? E uma coisa que me ajudou muito também foi aqueles programas que tinha na cultura, tipo Invenção do Contemporâneo, Entre Linhas. Então aqueles programas começaram a me dar uma base inicialmente do que viria a ser literatura. E eu, quando eu terminei o ensino médio, a minha ideia era já entrar direto numa faculdade, né? Tanto que na época eu pensava em fazer filosofia, pra você ter uma ideia. Só que o caso é que quando eu terminei o ensino médio, eu fui passando de um emprego, da outra, e quando eu vi que tinha passado 5 anos, eu não tinha feito nada. Aí um dado dia, eu estava numa dessas lan house, né? Quem não conhece lan house na época que a internet estava no início, né? Tinha um espaço cheio de computadores onde você alugava por hora para poder viajar na internet. Tinha internet lenta. E daí que um dia eu tô lá navegando lá e tava lá, a última semana de inscrição do vestibular da UEG. Aí eu olhei e falei, vou fazer esse negócio. Não tem filosofia nesse negócio. Aí eu falei, tem história e tem letras. Eu quero mexer com literatura, então provavelmente letras deve ser uma boa. Só que como eu não tinha conhecimento nenhum, eu falei, não, mas aqueles negócios de sintaxe, aqueles negócios de análise sintática, morfológica, tem um porre, eu não vou querer mexer naquilo não. Aí eu falei, então eu vou em história, que é o melhor termo. História, na minha cabeça, história era o meio termo entre filosofia e letras. E daí, quando eu caí na faculdade, eu não tinha a menor ideia do que era aquilo. Eu pensei, nossa, lá deve ser um trem assim só de gente, crânio, cabeça, assim, deve ser um ambiente monstruoso. Quando eu cheguei lá, as conversas eram tão profundas quanto as que eu tinha com o pessoal sentado no meio fio, tomando daqueles vinhos vagabundo lá no Filósofo, pra você ter uma ideia. Com todo respeito aos meus colegas acadêmicos, mas graduandos é assim mesmo. Graduando é um ser que acha que entrou na universidade é inteligente por causa disso. E a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Aí eu tomei aquela decisão na dor. Eu falei, sabe uma coisa, eu vou fazer esse curso mesmo. Fui lá, pedi demissão do emprego, comecei a fazer a faculdade sem ter nem noção do que eu ia fazer para poder manter aquilo. Mas, por sorte, as coisas foram se caminhando. Inicialmente foi meio difícil, arrumei umas aulinhas particulares para ir pagando o que dava. Depois consegui essas bolsas de iniciação científica que me ajudaram pra caramba. E a partir daí eu fui entrando no universo e consegui ir levando. Mas sempre foi daquele jeito, eu sempre fui levando essa parte da minha formação acadêmica e tudo mais, meio que aos trancos e barrancos. Fazia o esforço para estudar mesmo, mas a sobrevivência por fora a gente sabe como que era mais difícil. Aí nessa parte acadêmica eu segui todos aqueles trâmites básicos, né? Consegui me adaptar muito bem dentro desse universo acadêmico, terminei a graduação na UEG, fiz um mestrado também em História na UFG, fiz o doutorado na UFG e atualmente eu estou num pós-doutorado novamente na UEG, só que dessa vez eu estou estudando uma instituição cultural lá de Goiânia que chama União Brasileira dos Escritores. E a ideia é fazer um documentário sobre elas. Então, quando eu entrei nesse universo acadêmico, consegui me dar muito bem e consegui, tipo assim, galgar todos os graus básicos assim dessa formação acadêmica. O meu envolvimento assim com essa parte artística funcionou inicialmente mais assim, acho que a palavra certa é mais como uma espécie de desejo, né? Porque eu pegava aqueles livros didáticos, as coisas eu achava muito bacana. Aí meus pais eles sempre incentivavam, falavam bem dessa parte cultural, essas coisas, mesmo eles não tendo nenhuma formação assim formal culturalmente falando. Então eu sempre tive sempre, até onde eu me lembro, eu tinha esse gosto pela arte. Tanto que quando eu era criança, o meu primeiro desejo inicial era ser desenhista. Eu nem sabia o que era aquilo.
Só que ao mesmo tempo, eu gostava de, com meu primo, contar histórias em quadrinhos, então a gente faz histórias em quadrinhos, essas coisas, e eu ficava muito naquela, entre mexer com desenhos e escrever, aquelas duas coisas que eu gostava. E na escola, em aulas de redação, os professores olhavam e falavam, nossa, mas você manda bem nesse negócio, você escreve bem e tal. E eu já gostava antes, a partir do momento que os professores elogiavam, então eu comecei a acreditar naquilo. Eu tive uma professora mesmo que ela falou que, não, você tem que escrever um livro, quando você escrever seu primeiro livro, você vai me entregar ele. Até hoje eu não entreguei esse livro para ela, que eu nem sei, eu perdi o contato, não sei onde ela mora hoje, infelizmente. Mas daí então que desde o ambiente escolar, em casa, eu comecei a querer escrever. Só que era aquela coisa distante, eu não sabia o que eu fazia com aquilo, não tinha noção de como funcionavam essas ideias de publicação. E realmente, assim, eu achava que eu não estava pronto. Eu pensei, não, para eu escrever bem, eu tenho que ter uma formação melhor. Então eu tenho que fazer uma faculdade, que numa faculdade eu vou entender o que é isso. Então inicialmente eu fiz a faculdade, não pela profissão em si, eu fiz porque eu achava que aquilo dali podia me ajudar tecnicamente a escrever melhor. E de fato auxiliou mesmo, me ajudou muito assim, em termos de conhecimento. Só que, existencialmente falando, eu nunca me senti alguém que realmente escrevia. Eu escrevi um contozinho lá, tentei, igual todo mundo tenta poesia, mas ainda bem que poesia não é pra mim, eu não dou conta desse negócio, eu acho muito difícil de ser escrito, acho uma coisa séria demais para ser colocada de tudo quanto de qualquer forma, não que a prosa não seja, mas a prosa é o que eu domino assim mesmo com facilidade. E daí é que eu sempre ficava naquela dúvida. Então, inicialmente, assim, para saber se eu sabia realmente escrever ou não, porque a gente pergunta para amigos, para parentes, é a pior bobeira que você pode fazer, né? Amigo e parente não é um bom conselheiro para sua vida. Serve para você sobreviver bem, mas eles sempre vão dizer que o que você está fazendo é bacana e tal, e a maior parte tem nem noção do que está dizendo. Então eles servem para incentivar, mas a crítica deles geralmente a maior parte é falha, com raras exceções. Então o que acontece? Eu comecei a escrever contos para esses concursos literários que tinha aqui em Goiás, tipo SESI Arte e Criatividade, e vez ou outra eu ia ganhando um concurso ou outro. Tipo assim, ganhava um terceiro lugar, nunca fui premiado em primeiro, mas terceiro, segundo lugar já era alguma coisa. Queria dizer que pessoas que eu não conhecia liam aquilo e diziam que tinha certa qualidade. Isso já no período da faculdade. Tipo, antes da faculdade eu não tinha noção de como funcionavam as coisas. Igual eu te falei, antes da faculdade eu não sabia nada em relação à literatura. E foi justamente depois da faculdade, quando eu... só pra você ter uma ideia, eu só fui ter contato com o pessoal da União Literária aqui de Anápolis, pra você ter uma ideia, que é a instituição que a gente tem aqui em Anápolis, que reúne, agremia escritores, só depois que eu terminei o mestrado. Que o primeiro livro que eu tive publicado foi parte do meu mestrado, pra você ter uma ideia. Só que anteriormente eu já tinha mandado texto para alguns concursos e tinha entrado em uma coletânea ou outra. Mas assim, eu nunca tinha, mas até então não me considerava alguém assim de fato, eu não me nomeava enquanto escritor. Justamente porque eu não tinha um livro realmente robusto, algo assim que eu podia chegar e dizer, olha, aqui é um trabalho literário de fôlego. Eu tinha alguns contos, então escrever um conto ali e acolá, você acerta, né? É aquele negócio, até relógio estragado acerta a hora 2 vezes no dia. Então você escreve uns contos, vez ou outra você acerta, mas eu não tinha aquele domínio. Então assim, eu só comecei a me considerar dentro da literatura mesmo quando eu fiz um livro um pouco assim mais robusto, que é esse daqui, ó. Tá mostrando? Que esse aqui é um artigo do seu tempo, que é assim, o que eu considero de fato assim, o meu maior esforço literário, por assim dizer. O primeiro livro que eu publiquei em meu nome foi esse daqui, que é o Discurso dos Tempos Modernos, que é parte do meu mestrado. O segundo também foi um livro acadêmico, esse aqui, A Outra Face de Janus. Também é um livro sobre historiografia, sobre utopia, essas coisas. Inicialmente eu acabei abraçando a historiografia, fui deixando um pouco da literatura de lado. Sempre escrevi ali, um pouquinho ali e acolá, mas nada assim muito sério. A coisa começou a mudar, na verdade, através de alguns concursos que tiveram aqui. Inicialmente eu mandei alguns textos, 2 contos para uma coletânea que chamava uma antologia de contos feita pela editora Negra Lilu, que era para escritores iniciantes. Então eles pegavam, você mandava contos, e se você fosse aprovado, você entrava na coletânea. E foi o primeiro assim que eu fui selecionado, foi para esse livro aqui, Olhar Inaudível. Tem 2 contos meus nesse livro aqui. Aí daí que esse livro demorou para sair, né, que dependeu de lei de incentivo, mas foi nesse momento que eu percebi, olha, eu acho que eu posso realmente investir nisso, porque eu mandei esses textos para um grupo de pessoas que até então não conhecia, não tinha nenhum conhecido meu no meio, e foi a partir daí então que eu voltei então a escrever um pouco mais, a me dedicar um pouco mais à literatura, e daí que nesse meio termo eu fiz um livro em parceria com Solemar Oliveira e com Rondinelli Linhares, que é esse aqui, Unimultiplicidade à Deriva. Posteriormente, eu gostava nessas redes sociais, na época Facebook, depois Instagram, de ficar fazendo frasezinhas curtas, né? E daí que surgiu a oportunidade de publicar um livro que estava rolando uma coletânea lá em Goiânia, e escrevi esse aqui que é Em Poucas Palavras. Que esse daqui é um texto que
O maior texto deve ter umas 4 linhas e o menor tem 6 palavras. São pequenas, assim, pílulas, igual o pessoal fala, que eu gosto muito dele. E aí começou a Paranoia, que foi esse livro aqui, Um Artista do Seu Tempo. Aí quando eu finalmente escrevi esse livro, eu coloquei naquela bolsa de publicação Hugo de Carvalho Ramos, que é uma bolsa de publicação que tem aqui em Goiás, a mais antiga, vigente ainda no país, né? Ela funciona desde 1945 ou 44, se eu não estiver enganado. E daí que eu fui menção honrosa, né? Tipo, menção honrosa é aquele negócio. Você não foi o primeiro, mas até que poderia ter sido. Mas foi bom porque é o seguinte, graças a isso, aí eu me senti seguro mesmo assim, porque pessoas assim, os pares, né? Literatos profissionais, leram o livro e julgaram ele bom o suficiente para pelo menos ser citado naquele negócio. Um livro fechado numa biblioteca, ele não é nada, ele equivale a um enfeite lá, né? Um objeto está lá preso, né? Para que ele exista, alguém tem que ler. E mais ainda, aquilo tem que ser comunicado. Então a arte, de uma forma geral, ela tem que ser compartilhada. Mesmo com essa ideia de que a literatura é algo solitário, que às vezes a pessoa... Lógico, tem um pedaço do trabalho que você faz sozinho mesmo, boa parte do trabalho você faz sozinho. Mas não dá para ser assim. Se você não compartilha aquilo tudo, se você não divide experiências, a coisa se torna inócua, inútil. Não adianta, você não vai escrever para si mesmo. Você pode escrever o livro mais genial do mundo, você ficar na gaveta, foda-se, se ninguém lê. Então o grande caso é que o livro é apenas um processo. Tem essa parte interna do livro, mas também tem aquela parte institucional da literatura. Igual eu participo de 2 instituições literárias aqui em Anápolis. Participo de outras fora, mas concentrar aqui em Anápolis especificamente. Que é a União Literária Anapolina e a Academia de Letras de Anápolis. Para ser sincero, eu nem pensei muito em entrar, porque eu sempre fui meio arredio assim, com grupos. Até hoje eu sou assim. Então que o pessoal, vez ou outra, eu tenho algumas pequenos atritos, porque eu sou excessivamente irônico quando eu falo de grupos e tudo mais. Sou crítico dos grupos que eu faço parte, do que eu faço, eu sou crítico pra caramba, e do que eu participo também. Porque quando eu, sei lá, me resolvo participar de alguma coisa, eu realmente gosto de me empenhar, eu gosto de levar aquele negócio a sério. Sei lá, né, eu sou meio maluco fazer as coisas. Tem dia que eu quero fazer, tem dia que eu não quero, mas ao mesmo tempo é uma experiência muito boa, porque assim me ajuda, digamos assim, a me policiar um pouco, né? Porque se não fosse essas instituições, por exemplo, hoje eu não sei se eu realmente estava escrevendo, porque eu tinha esse gosto, mas foi dentro dessas instituições que você vai conhecendo o pessoal e que você realmente assim, se dedica a um projeto de uma forma mais séria. Bem, o futuro é uma das coisas, como eu falei, eu gosto muito do tempo, para mim o futuro é uma das coisas que mais me fascina. Eu acho fantástica essa ideia da gente tentar prever de alguma maneira o tempo, né? Tanto que esse trabalhinho aqui mesmo de cenografia, ele basicamente trata disso, né? Ele trata do futuro e do passado, né? De como o passado via o futuro e do peso que o futuro tem nas nossas decisões, né? Futuramente eu tenho um livro que eu quero finalizar, mas ao mesmo tempo eu não tenho essa preocupação em escrever muitas coisas. Antes eu tinha essa paranoia, eu via todo dia escrever alguma coisa e tal. Só que aí depois quando eu ia reler eu não gostava, aí às vezes eu percebi que eu perdia mais tempo escrevendo excessivamente do que realmente refletindo um pouco mais sobre o que tinha que ser escrito, né? Eu pretendo, lógico, escrever outras coisas, mas ao mesmo tempo assim eu não estou muito preocupado se vai sair rápido ou demorar não. Antes eu tinha muito essa preocupação. Eu já tomei como decisão que eu não vou levar excessivamente a literatura assim, a sério no sentido de que, em termos temáticos, né? O que eu estou desenvolvendo mesmo é um livro que ironiza a própria ideia da literatura. É um livro que eu vou escrever para falar mal da literatura, mas de uma forma positiva. Eu decidi que eu vou chutar o pau da barraca mesmo. Meu objetivo é, todas as vezes, se eu continuar me dedicando à literatura, se eu não me cansar, que a gente se cansa de tudo, eu vou tentar escrever histórias cada vez mais viajadas, igual diz o povo. Eu não estou mais assim preocupado em ser realista e ficar com o pé na realidade. Agora, se isso vai dar certo, espero que sim, né? Mas meu plano é esse. Mas eu pretendo continuar porque, igual eu falei, né? A literatura é uma forma que eu tenho assim de refletir, de pensar a vida. É a maneira que eu acho assim que eu posso contribuir de alguma maneira para a sociedade. Eu espero até que eu contribua mais negativamente que positivamente, dependendo da situação. Mas pelo menos assim, o que eu imagino na literatura, igual eu falei, é incomodar mesmo. Toda a maneira que eu vejo o mundo hoje, e tudo que eu consegui até financeiramente falando, direto ou indiretamente está ligado na literatura. A literatura começou para mim como uma espécie de sonho, por assim dizer, tipo, eu queria escrever alguma coisa, eu queria ser capaz de escrever algo. Inicialmente começou como uma diversão, como algo que eu gostava muito, e que hoje se apresenta na esfera profissional assim, da minha vida. Então eu posso dizer assim que, apesar de talvez nem minha mãe ter lido meus livros, porque de fato ela não lê, ainda assim a literatura ela
ajudou a formar o ser humano que eu sou hoje e me deu muitas das coisas que eu tenho hoje, até mesmo materiais. Então, e sem contar a quantidade de bons amigos que eu fui fazendo graças à literatura no decorrer da vida. Então eu vejo ela extremamente positiva e basicamente eu não vejo minha vida hoje desvinculada desse ambiente de criação literária. E a minha existência vai ser pautada em cima disso, mesmo se amanhã, a partir de amanhã, eu não escrever mais nenhuma linha. É o que eu sou, foi onde eu me encontrei profissionalmente, existencialmente, e é o que eu gosto de fazer. Mesmo que tenha dia que eu deteste, porque o ser humano é assim mesmo. Cara, ser otimista é difícil pra caramba. É minha opinião hoje, né? Como eu falo, a gente muda. Provavelmente se eu fizer essa pergunta amanhã eu vou estar com uma resposta diferente. Depois da manhã diferente e assim por diante. Então isso só vale pra hoje. Este projeto foi contemplado pelo Regulamento 01 de 2023, Lei Paulo Gustavo, Governo Federal, via Prefeitura de Anápolis. Realização: Mistura Caipira Produções e Vídeo Memória.